Olá, bem-vindos. Como sempre, eu vou começar por me apresentar. Meu nome é Marlena Chambule. Eu sou uma executiva da área de recursos humanos, sou também mentora de carreira, trabalho com jovens e adolescentes, preparando-os para o mercado de trabalho e dando todo o suporte para que tenham carreiras muito bem-sucedidas. Estou aqui nesse lindo espaço com a minha amiga e parceira Daiane. Olá, Daiane, tudo Olá, bem? tudo bem? Tudo, eu Aqui estou também. ótima. Olá para vocês aí de casa. Eu sou Daiane Loureiro, também sou uma executiva de recursos humanos e meu foco essencial é desenvolvimento de liderança e tenho uma paixão especial por trabalhar com mulheres que já estão em posição de liderança ou que querem ocupar posição de liderança. E hoje estamos aqui para gravar o nosso episódio de número 22. Estamos ainda falando do livro Nação Dopamina. Mas antes de entrarmos no livro, queremos falar novamente desse espaço Sim. em que estamos, né? Se você nos acompanhou no episódio anterior, você já conhece, mas caso não, nós estamos aqui no Museu da Mafalala, em Maputo. Estamos usando a biblioteca que fica dentro do Museu da Mafalala. Eles cederam um espaço para que a gente possa gravar alguns episódios aqui. E nós queremos também convidar você aí de casa para vir aqui conhecer. Vocês podem conhecer o museu, né? Conhecer um pouquinho mais sobre a história de Maputo e de Moçambique. E também aproveitar, parar aqui na biblioteca, pegar um livro, ler, estudar. A biblioteca funciona de segunda a sexta, de 9 às 16 horas. Então, fiquem à vontade para virem aqui explorar e aumentar aí a vossa gama de conhecimento. Muito bem. Eu acho que vamos já direto para o conteúdo, não é? Acho que sim. Pronto. Vamos. Indo direto ao conteúdo, primeiro, lembrando que nós estamos a falar aqui sobre o livro Nação Dopamina, não é? Recomendo que quem não assistiu o episódio 21, que é o episódio mesmo antes deste, assista, porque nós fazemos toda a contextualização deste livro. Então, isto é uma sequência. Quem caiu aqui de paraquedas fica a saber que esta é a segunda parte do livro Nação Dopamina, que nós começamos no episódio anterior. Este livro que leva como subtítulo Porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. É um livro sobre prazer, mas também sobre sofrimento. Exatamente. Então, nós não vamos falar muitas coisas do episódio anterior, tá bem? Como a Marlena disse, convém que você volte lá para ver. Mas eu trago aqui 3 bullet points que é importante só a título de recapitulação, porque já faz uma semana aqui que falamos sobre isso, de repente você esqueceu, né? Então, lembrar que a dopamina está relacionada ao sistema de prazer, sim, mas na verdade a dopamina é a substância, né, que existe, né, disponível no nosso cérebro, que gera ação, que nos faz ter ação e é uma substância positiva que nós temos que ter. Nós não estamos aqui falando que não devemos ter dopamina. Nós temos que ter, caso contrário, a gente não consegue agir. A gente não tem motivação para fazer as tarefas mais básicas ou mais desafiadoras do dia a dia. Entretanto, a dopamina em níveis exagerados, em níveis, né, além do normal, ela pode vir a causar uma certa disfunção ali do sistema neural, um certo desbalanço, né? E é sobre isso que o livro fala. Então, a dopamina ela gera a ação e essa ação, por consequência, gera o prazer. Quanto mais dopamina tem no cérebro, mais propensão a ficar viciada a pessoa tem. Então, alguns comportamentos, algumas ações, algumas coisas que consumimos, elas são feitas exatamente para fazer com que o nosso cérebro libere mais dopamina e isto faz com que a gente se vicie, se habitue com essas substâncias mais rápido do que o normal. E também dizer que o prazer e o sofrimento, né, são processados na mesma estrutura cerebral. Então, são coisas que andam juntas. Então, se a gente quer ter prazer, a gente não pode fugir do sofrimento e vice-versa. Né? É só a título de resumo. Mais detalhes, volta então no episódio anterior para recapitular. Exatamente. E se calhar vamos já lembrar as pessoas, porque falamos sobre isso no outro episódio, mas vale a pena frisar aqui sobre o que é que nós vamos falar neste episódio. Neste episódio nós vamos falar sobre as consequências dessa era da dopamina, porque se nós falarmos sobre nação dopamina, nós estamos a falar sobre essa era da dopamina em que as pessoas buscam constantemente o prazer, as pessoas buscam constantemente não sentir dor, buscam constantemente não serem felizes, não sentir qualquer tipo de infelicidade, qualquer tipo de tédio, qualquer tipo de dor.
E também é uma era de total abundância. Abundância de absolutamente tudo. Exatamente. De comida, de jogos, de videogame, de jogos de azar, de todos os tipos de empresas, de produtos, de serviços, de tecnologia. Então, assim, é uma constante abundância e as pessoas se perdem nessa busca toda constante por prazer. E é por isso e é sobre isso que esse livro traz. Perfeito. Uma frase que a autora trouxe, a primeira frase que ela trouxe neste livro é sentir-se bem, todo o dinheiro do mundo gasto para sentir-se bem. É nessa era em que nós vivemos. Então, quando vocês pensarem na nação dopamina, pensem nesta nação. É sobre isso. É sobre isso, é sobre o tempo todo sentir-se bem. Fazermos apenas aquilo que queremos fazer, fazermos apenas o que nos dá prazer. E essa fuga do prazer muitas vezes nos leva a... Aliás, essa fuga do sofrimento, que é uma constante busca pelo prazer, mais nos leva à destruição do que, de facto, a sermos pessoas melhores. Então, é sobre essas consequências que nós vamos falar aqui neste episódio. Enquanto a Marlena falava, né, eu vi aqui uma frase que eu anotei do livro, que diz o seguinte: seja, buscar um segundo pacote de batata frita ou de chips, clicar no link para mais uma rodada, mais uma fase no videogame, scroll a tela do telefone, né, para o próximo vídeo. É natural que a gente queira, como ser humano, toda hora recriar aquela sensação de prazer, aquela boa sensação que a gente teve na primeira batata frita, no vídeo anterior, no jogo do videogame anterior. É natural que a gente queira recriar ou fazer com que aquela sensação de prazer nunca suma. E é exatamente aí, nesse limiar, é que está o problema. A gente não querer que termine o prazer, ou a gente querer recriar e repetir o tempo inteiro, né? E isso gera o que a gente falou no episódio anterior, e a gente pode entrar um pouco mais, gera aquela questão da tolerância à dopamina. Porque quanto mais você quer, mais você consome, né? E o teu cérebro, a tua mente entende que se tem dopamina o suficiente no cérebro, porque você esteve ali o tempo inteiro a tomar atitudes que aumentam, ele não precisa produzir mais, né? Ou você precisa ter cada vez ações, atitudes, substâncias que excitem e ativem ainda mais o nível dopaminérgico para que você possa sentir a consequência do prazer, né? Se você, vamos lá, o pessoal que gosta de tomar café, né? Café é uma coisa viciante, né? Se você toma café uma vez, uma xicarazinha, uma chavenazinha por dia, tudo bem, vai te manter acordado, tá tudo bem. Depois, se você começa a sentir, não, eu preciso de mais café para acordar, já tá no segundo, já tá no terceiro. Se você volta para uma sensação de que você quer voltar a tomar apenas o teu corpo sente, não tem cafeína suficiente aqui. Você já criou uma tolerância. Então, para você se manter acordado e ativo, você vai precisar de 3 ou mais, porque você já se habituou assim. O sistema dopaminérgico funciona exatamente da mesma forma, né? Então, quanto mais contato a gente faz com que o nosso corpo, nosso organismo, nossa mente tenha com a dopamina, mais tolerante a gente se torna. Isso significa que a gente precisa cada vez mais e mais para poder sentir o lado positivo da dopamina, né? Exatamente. Então, se calhar nós começávamos aqui e pegando a deixa do que disseste, falando sobre as consequências da era da dopamina, dizendo que uma das principais consequências é a ansiedade, né? Ansiedade e também depressão. Eu acho que vale a pena nós já trazermos essa abordagem para as pessoas aí de casa já perceberem. Então, para eu poder trazer essa abordagem, e para você que já nos ouviu no episódio anterior, eu quero perguntar se tu fizeste o TPC. Porque tem uma relação. Se tu fizeste o TPC e passou uma semana desde a última conversa para esta que nós estamos a fazer hoje, vocês certamente conseguiram apontar todos aqueles momentos em que vocês estavam a agir de forma compulsiva, até involuntária, porque aquilo já era um hábito, e vocês iam simplesmente ter aquela atitude por conta de maus hábitos que vocês já têm, como, por exemplo, pegar instintivamente no celular e entrar numa rede social ou fazer qualquer outra coisa, se calhar pegar um pacote de chips, né? Ou qualquer comida, que se calhar é algo que vocês, se parassem para refletir nos benefícios, vocês não o fariam, mas porque aquilo já é adictivo, vocês já foram e pegaram. Então, vamos lá. Se vocês fizeram esse TPC, vocês repararam que depois de terem escrito que o exercício a seguir é tentar não repetir.
E quando vocês tentam não repetir, isso vos gera níveis de ansiedade e estresse muito maiores, porque vocês tinham como escapatória buscar prazer. E vocês não se permitiam sentir dor. O microtédio, não é? A ansiedade, seja o que for, vocês não se permitiam sentir dor. Então, colocar-se numa situação de sentir dor é algo extremamente doloroso. Exatamente. Sentir dor é doloroso, passa a repetição, mas é mesmo isso, ou seja, é estressante. Então, é isso que nós queremos trazer. Quando vocês, o tempo todo, buscam não sentir dor, buscam fazer coisas que vos dão prazer, vocês vão construindo uma vida em que vocês vão ter que lidar com níveis maiores de ansiedade e isso pode levar à depressão. A autora traz a história de uma rapariga que foi ao consultório dela por consumir a droga. Consumia mesmo droga, a droga tradicional, aqui não estou a falar de redes sociais. E quando lhe perguntou por quê, e ela dizia, mas eu consumo porque eu fico muito ansiosa. E perguntaram, qual é o mal de você consumir droga? Ela, o único mal que eu vejo de consumir droga é porque os meus pais o tempo todo me chateiam para eu não consumir droga, dizendo que isso me faz mal. Mas isso não me faz mal. Antes, pelo contrário, isso me faz bem porque eu sou extremamente ansiosa. Né? E com isso eu consigo não estar Controlar ansiosa. A ansiedade. Mas o que mais você faz? Outras coisas que eu faço é estar sempre ligada ao celular. Então, era alguém que o tempo todo estava a consumir, seja a nível de comportamento ou a nível de substâncias, algo para lhe desligar do mundo real. E a recomendação aqui da autora foi: experimenta ir para a aula sem estar conectada ao celular. E ela disse, mas isso é muito chato. Mas vai ser muito chato. Como é que eu ir à aula sem estar conectada ao celular? Isso é muito chato. Ela disse, não, experimenta. Experimenta dar-se a possibilidade de deixar os teus pensamentos virem. Se você estar conectada ao que há de vídeo, ao que há de música, ao que há de áudio, ao que há de consumo na internet ou de coisas para fazer no celular, como chats e etc. Permita-se apreciar o ambiente, permita-se olhar à volta. Né? Ela, mas isso é muito chato. Por quê? Porque o tempo todo era uma fuga da dor e ela entendia que era uma pessoa que sofria da ansiedade, mas pensava que a ansiedade seria resolvida por esse comportamento, por esse consumo de drogas. Mas antes, pelo contrário. Quando nós buscamos essas fugas, só aumentam. Com certeza. Né? Só aumentam. E esse é um problema que eu queria já trazer aqui. E a autora fala, linkando a isso, né? Ela traz o conceito, o fenômeno que os médicos chamam de mortes por desespero. Sim. Então, ela diz que 70% das mortes no mundo inteiro são atribuídas a fatores comportamentais que poderiam ser evitadas, né? Que estão relacionadas ao tabagismo, ao uso excessivo de cigarro, falta de atividade física, dieta inadequada, consumo de álcool, né, que leva a problemas hepáticos. E dentre essas 70% que poderiam ser evitadas, as três principais causas são overdose por droga, doença hepática relacionada, né, ao consumo de álcool e suicídio. Então, diz que tudo isso é o fenômeno das mortes por desespero. E ela diz que, nos anos todos dela de consultório, o que ela mais via eram jovens de boas famílias, bem formados, com toda a estrutura, boa educação, mas que vinham com vícios mais diversos justamente para tentar fugir da ansiedade. Então, os nossos próprios comportamentos geram outras doenças, e para resolver essas doenças, a gente também vai gerando cada vez outras doenças, né? Ela coloca aqui no livro uma frase de um médico, era um médico do século XVII, que ele falou a respeito da dor, que é o que a Marlena falou agora. E ele dizia o seguinte: considero que todo o esforço, né, que seja calculado para diminuir dor e inflamação do corpo, perigoso. Com certeza, qualquer grau moderado de dor e inflamação são instrumentos que a natureza recorre para os propósitos mais acertados. Em outras palavras, ele está dizendo, não é para a gente colocar substâncias, e aí estamos falando aí dos remédios, tarja preta, a autora tem um outro livro que fala Nação Tarja Preta.
remédios para controlar o sofrimento, para controlar a dor, para controlar a ansiedade, que são geradas por hábitos ruins. A gente tem que trabalhar nos hábitos, né? Porque senão vira um ciclo vicioso. Exatamente. A autora fala muito sobre essa questão da evolução do mundo, né? E o quão nós éramos tolerantes à dor e hoje não somos. Antigamente, os médicos acreditavam que para fazer qualquer procedimento médico era importante que as pessoas sentissem dor, porque isso ativava no próprio organismo mecanismos de defesa e até ajudavam o paciente no processo de recuperação. Hoje não. Hoje não queremos sentir dor de absolutamente nada e os médicos trabalham justamente para acompanhar essa sociedade que não quer sentir dor, não é? E é isso, mas nós não queremos sentir dor nem de procedimentos médicos, nem de absolutamente nada. Quantas pessoas não sentam para ler um livro que lhes vai ensinar, sim, muitíssima coisa, por conta do processo de estar a ler sem sentir prazer. Procuram apenas o que vai lhes dar prazer. Se isso vai me ensinar ou não, não se preocupam com isso. Naquele momento eu não sinto prazer nenhum, então eu não vou fazer, né? Sendo que se as pessoas esperassem o processo e o tempo, perceberiam depois que o próprio ato de aprender é um ato prazeroso. Mas ninguém quer seguir o processo, ninguém quer seguir o fluxo, né? Exatamente. Se a gente volta, né, que a gente falou no episódio anterior, e a Marlena também já citou hoje, a dor e o prazer são sobrepostos no cérebro, né? E é por isso, por que o pessoal fala tanto que tem que fazer exercício físico? Obviamente tem uma resposta para o corpo em si, mas mesmo mentalmente, por que as pessoas dizem que o pessoal que pratica exercício físico é mais feliz, é mais bem disposto? Porque há, cientificamente provado, um prazer que vem da dor. Quando você faz ali todo aquele esforço muscular, aquilo ali libera também algumas substâncias no seu cérebro que depois vêm a liberar os tais hormônios do prazer, a endorfina e tantos outros. Há estudos, e a autora fala disso no livro, que mostram pessoas que precisam tomar um banho gelado. Sim. Gelado aquele mesmo, como se fosse aquele balde de gelo. Para que, a partir do momento que tem um contato com aquela dor, outras coisas são geradas no organismo também que lhe dão prazer. E, normalmente, quando o prazer vem como resposta a um episódio de dor e sofrimento, aquele prazer ele é mais constante, ele dura mais tempo. Sim. Então, por isso que tem pessoas que fazem esportes radicais e tantas outras coisas, e, de fato, há prazer consequente da dor, né? É o prazer do desconforto, que tanto se fala, né? E a Marlena teve aqui a falar sobre leitura. A própria autora diz que estudos mostram que aprender também dispara dopamina no cérebro. Quando você para ler, para estudar, para conhecer algo novo, no início pode ser entediante, sim. Pode parecer chato, pode parecer desconfortável. Mas a partir do momento que você começa a perceber que está aprendendo uma coisa nova, aquilo te dá uma sensação de satisfação, né? Pensa a última coisa nova que você aprendeu, um idioma. No início, quer começar a falar inglês. É vergonhoso, não sei falar direito, não quero ter contato. A primeira vez que você conversa com um estrangeiro e consegue se comunicar, ainda que no inglês básico, você percebe, uau, eu preciso agir mais, eu preciso fazer mais, e aquilo te dá satisfação para continuar. Então, é exatamente a mesma coisa, é procurar outras formas de gerar dopamina no cérebro, gerar prazer no cérebro, que não aquelas habituais que às vezes levam a comportamentos e consequências nocivas, né? Exatamente. Esse exemplo que trazes agora é muito bom do banho de água gelada, porque nós no primeiro episódio falamos muito do quão buscar prazer traz sofrimento, mas o oposto é válido. Porque é justamente uma balança. Não falamos sobre isso, mas entendam que o oposto é válido. Ou seja, quando nós colocamos a balança do sofrimento em ação, o outro lado também pesa. Né? Então, é buscar sofrimento. E no livro, ela fala mesmo do banho gelado, de pessoas que ficaram viciadas no banho gelado e que chegaram até ao ponto de comprar uma espécie de congeladores, não é? Que ligavam aquilo de noite com água e deixavam sair aquela camada fina de gelo, que é aquela primeira camada que aparece quando começa o processo do congelamento da água, para de manhã poderem entrar, romper aquele gelo, sentir aquele prazer da água bem gelada
como se o corpo todo parasse, o sangue congelasse, mas por aquilo lhes dava prazer. E só dali conseguiam sair, ir trabalhar e ter um dia que eles já achavam que era um dia normal, que era um dia produtivo, e voltando para casa não conseguiam dormir sem repetir aquele banho gelado. Isso existe, né? Isso existe. Mas uma outra coisa que nós devemos prestar atenção, e que a autora traz aqui, sobre esta nação dopamina, é o acesso às nossas drogas. Então, esta consequência do gerar ansiedade, que depois pode levar à depressão, esse mal-estar, muitas vezes é porque a nossa droga ela está ali, facilmente acessível para nós. E a autora aqui diz, um dos maiores fatores de risco para se tornar dependente de qualquer droga é o fácil acesso a ela. Nos Estados Unidos, aquilo foi em torno de 1920 a 1933, houve uma lei que foi designada como Lei Seca. E a Lei Seca foi uma lei que proibia um conjunto de processos relacionados ao acesso ao álcool, ou seja, proibir o fabrico, proibir a importação, proibir a comercialização, proibir um conjunto de coisas. E, naquele período, percebeu-se que a sociedade norte-americana reduziu drasticamente o consumo de álcool, até porque não tinham opção. Mas qual é que foi a consequência disso? Houve menos pessoas viciadas no álcool. Porque se não tem acesso fácil, e isso mesmo aconteceu, é a lei seca, se não tem acesso fácil, se as pessoas não conseguiam ter acesso àquilo, iam reduzindo a necessidade de consumo, porque não existe, porque não tem, porque não é fácil, iam mudando os seus hábitos, aqueles momentos do dia ou da semana em que geralmente consumiam álcool, procuravam divertimentos alternativos, ou seja, você vai mudando ali o teu comportamento em sociedade perante outras pessoas, também com o teu próprio organismo. E com isso mudam números significativos. Mas à medida que aumenta o acesso a qualquer tipo de droga, há uma grande probabilidade de nós nos tornarmos adictos e o risco está aí. Então eu agora quero trazer aqui exemplos do dia a dia mesmo. Se nós falamos que o simples celular pode constituir uma droga através do acesso constante que nós temos, esse acesso viciante, e também, por exemplo, aceder às redes sociais, nós devemos perceber que o simples fato disso estar ao nosso alcance com muita facilidade só piora a nossa situação. Então, o que nós devemos fazer é nos questionar o quão acessível estão aquelas drogas daquele TPC que eu deixei, que nós deveríamos fazer a lista. Então, faz a lista, o quão acessíveis estão as tuas drogas. Se nós estamos aqui a falar das consequências, vocês estão a perceber isso, agora façam a lista do quão acessíveis estão as vossas drogas, ou seja, para cada uma dessas drogas, o quão acessível está. Está ali a um palmo, está mais longe, tem que buscar na cozinha, está numa gaveta fechada, ou então não queres consumir açúcar e tens biscoitos doces num pote de vidro ali no balcão da cozinha. Não é possível, você entra na cozinha e você vê o pote de vidro com biscoitos cheios de açúcar e com uma caldinha de chocolate. Não dá. Então, assim, primeiro nem garante que nem tem na tua casa, né? É exatamente isso. No próximo capítulo, no próximo episódio, né, a gente vai falar dos capítulos finais do livro e justamente vem com isso um plano de ação, uma reflexão do que a gente pode fazer para mudar. Mas você não precisa esperar até a próxima semana, né? As reflexões todas que a gente está trazendo aqui já devem estar gerando aí um comichão em você. E você pode já tomar a ação de o que eu preciso fazer para poder diminuir o meu acesso, né? A gente vai se aprofundar no próximo episódio, mas linkando tudo, né? Se você se analisou, fez o exercício de reflexão que a gente deixou no último episódio e agora está ouvindo isso e está só alimentando, o que você tem que pensar? Em que momento é o momento que eu tento fugir da dor e o que eu uso para fugir da dor, né? Vamos lá, são redes sociais. Qual é o momento em que você usa rede social? Qual é o gatilho que você tem para usar rede social? Vamos falar de comida doce, a Marlena falou aqui agora. Ok, em que momento é aquele momento que você mais quer correr para o doce? É no final do dia? É porque você está cansado? É porque você está estressado? É porque está disponível? Porque aí você consegue fazer alguns ajustes, seja do tempo, horário do dia, ok, já que eu sei que esse horário, aquele horário que eu vou correr para aquele meu vício, eu vou mudar, eu vou substituir, colocar outra responsabilidade nesse horário e já não vou estar disponível para isso. Se é a quantidade que está disponível em casa, dá um jeito de diminuir.
Se é o acesso durante o trabalho do telefone, desliga dados. Coloca que você vai ver só na hora do almoço, vai dar uma olhada de manhã para ver se tem uma emergência, uma olhada de tarde. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas antes de tomar uma ação, é necessária essa reflexão. Por que que você faz isso, né? Para o que que você, de que você está tentando fugir? Em que momento, em que situação? São as amizades? É o ambiente? Né? E aí, com isso tudo, a gente consegue, então, fazer um plano de ação para ajudar a mudar o hábito, né? Isso. Eu quero trazer aqui também, ainda falando sobre as consequências dessa nação dopamina e dessa nossa busca constante pelo prazer, de questões mais sociais e do dia a dia, do nosso dia a dia na convivência com as pessoas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Se nós buscamos o tempo todo sentir prazer e consumir drogas, e quando nós falarmos de drogas aqui, pensem sempre nas drogas tradicionais, no que nos vem sempre em mente, mas pensem também em todos esses vícios e todos esses dispositivos em que nós podemos ficar adictos. Mas pensem também nos comportamentos, que são os comportamentos do vício negativo. Então, se nós o tempo todo procuramos buscar prazer e fugir do sofrimento, e fugir da ansiedade, e fugir do tédio, e fugir de absolutamente tudo, apenas buscando prazer e querendo sempre, absolutamente sempre, sentindo-se bem, nós já acabamos colocando em xeque um conjunto de relações que nós temos com as pessoas. Pensem em pais que são viciados em celular. Pais que são viciados em celular não tiram tempo para estar com os seus filhos porque estão sempre ao celular. Pensem numa pessoa que é trabalhadora ali de uma empresa e é viciada, eu tinha falado disso no outro capítulo, em videogame. No dia seguinte já não está produtivo no trabalho e depois vai ter problemas no seu trabalho. Mas qualquer outro tipo de vício pode gerar problemas nas nossas relações e nós não nos já percebermos disso. E esses problemas vêm, muitas vezes, por conta do afastamento físico, no casamento, com os nossos amigos, com nossos filhos, no trabalho, com os nossos colegas, porque nós temos um comportamento que é um comportamento de vício negativo. Um outro problema que também, uma outra consequência que cria problemas a nível mais social é a mentira. Geralmente, pessoas que têm qualquer tipo de vício a nível do comportamento, substâncias, acessório, tecnologia, seja o que for, sabem que aquilo é uma coisa errada e criam mentiras contadas todos os dias, que começam por mentiras pequenas e vão ficando grandes até que fiquem insustentáveis, e isso abala relacionamentos. No livro, a autora traz vários casos, traz casos de casais, traz casos de mãe e filha, traz vários casos, mas isso é algo perigoso, ou seja, isso é uma consequência dessa nação dopamina, isso é uma consequência desse consumo desenfreado por aquilo que nos dá prazer instantâneo, por aquilo que nos dá prazer momentâneo. Nós começamos a mentir. Nós pegamos o celular e alguém vê, mas estás outra vez no TikTok. Não! Eu estava aqui só a ver uma mensagem de uma amiga. Não é? Ou seja, você já tem vergonha de estar nas redes sociais, tem vergonha de estar conectada porque sabe que está o tempo todo conectado. E aquilo não é bom, e você sabe que não é bom, mas você busca prazer e você vive perdido naquele vício. E começa a mentir por coisas que são bobas, assim. Então, o que custa dizer que você estava no TikTok? Você sabe que é vergonhoso, né? Vamos falar, se calhar, mais sobre isso mais para frente, mas eu queria deixar isso também como uma consequência, que são todos os problemas que vêm e que são trazidos, né, por conta dessa busca de prazer que afetam as relações das pessoas. Boa. Eu queria fazer um link com isso e depois acrescentar um último conceito aqui, se calhar já caminhando aqui para o final. Isso que a Marlena falou, né, das nossas mentiras e de maneira geral, as consequências dessa nação dopamina, a autora fala no livro, eu conheço pessoas, provavelmente vocês também, que, vamos lá, desenvolvem ansiedade, depressão, essas doenças mentais, né, de cunho mental e emocional. E aí, elas entram numa medicação para lhes dar energia, né? Então, às vezes, tomam de manhã cedo, tem ali a prescrição médica para qualquer tipo de medicação controlada para que elas tenham, então, a energia.
Só que depois, no final do dia, aquela medicação gera tanta energia que ela já não consegue dormir. Então, depois ela tem que tomar um remédio para dormir e acalmar. Sim. E olha o ciclo que se torna dentro do organismo daquela pessoa, porque o balanço natural do organismo, das emoções e da mente se perdeu completamente, né? Então, por que a gente fala que a ansiedade é a doença do século, suicídio é o que mais mata, não do que outras doenças e acidentes e etc., e aí eu volto a falar, são os nossos próprios comportamentos, né? Porque a gente acaba depois desenvolvendo uma série de fatores dentro de um ciclo que só aumentam isso, né? Me fez lembrar a história do Pequeno Príncipe, do bêbado. Por que você bebe? Porque eu tenho vergonha. Mas tem vergonha de quê? Porque eu bebo. Então, o que você faz? Então, eu bebo. Então, é um ciclo. E aqui é a mesma coisa. Por que você toma remédio? Porque eu preciso de energia. E para dormir? É porque minha energia está alta, então eu já preciso tomar remédio para dormir. E é isso. E a gente não se permite viver o que é o natural. Atenção, não estou dizendo aqui que não devemos usar os remédios, muito pelo contrário, né? Eu acho que com prescrição médica tem que ser feito, sim. Mas volto a dizer o que dissemos no episódio anterior. Muitas vezes, coisas podiam ter sido feitas no nosso hábito, no dia a dia, antes de chegar no nível do remédio. Se a gente já está no nível do remédio, ok, vamos lá, vamos continuar com o tratamento. Mas, se calhar, a gente ainda tem alguém que está nos ouvindo aí que não está nesse nível ainda, mas que dá tempo de rever os comportamentos. Então, para isso, a gente está convidando vocês para pararem, respirarem, refletirem, anotarem, porque dá tempo ainda de mudar, né? E o outro ponto que eu queria trazer, que eu acho muito interessante nessa questão da dopamina e que a gente pode também usar ao nosso favor, os estudos mostram, e a autora fala isso também no livro, que a ansiedade, né, pela recompensa, ela em si já pode gerar dopamina de um jeito positivo. Então, fizeram estudos com pessoas viciadas em jogo, por exemplo, né, jogo de cassino. E perceberam que os níveis altos de dopamina no cérebro, né, estavam mais altos enquanto eles estavam ainda se preparando para ir para o jogo, fazendo a aposta, naquele ambiente, muito mais do que quando eles recebiam a recompensa. Né? E depois fizeram com animais, com ratos, coisas parecidas. Então, significa que o nosso nível de dopamina sobe, a nossa sensação de prazer aparece, é real, quando a gente ainda está planificando uma coisa que a gente acha que vai trazer prazer. Percebem? Então, muitas vezes, a gente nem precisa chegar nas vias de fato de algumas coisas que, por consequência, podem nos fazer mal. Mas o fato da gente se preparar já gera prazer. Né? Um outro autor que eu estava estudando diz que se você tem lá o seu crush, tem a pessoa que você gosta, e essa pessoa te convida para uma festa, o teu nível de dopamina já acende. Não, eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que estar bonito, eu tenho que me preparar. Você já está com a sensação de prazer antes mesmo de sequer pegar na mão do seu crush. Sim. Então, vamos pensar nisso também e ver como é que a gente pode usar isso ao nosso favor. Né? Usar essa sensação, dessa ansiedade positiva, essa antecipação daquela situação que gera prazer, para que ela em si seja suficiente para nos gerar prazer, muito mais do que a ação em si, né? Que, como a gente já falou aqui, muitas vezes causa mais mal do que bem. Exatamente. Né? Eu estava aqui a pensar no que estiveste a falar sobre tomar comprimidos. Primeiro para não estar ansioso, depois tomar comprimidos para poder dormir. Já não me recordo dos números, mas a autora traz aqui nesse livro alguns dados muito impactantes sobre o consumo de substâncias e de remédios o tempo todo para as pessoas se sentirem bem por absolutamente tudo o que sentem. Eu sinto dor, então eu vou tomar um remédio para não sentir dor, mas se calhar exercício físico poderia ser uma alternativa. Eu estou ansiosa, eu vou tomar um remédio para não sentir ansiedade, mas se calhar uma meditação poderia ser uma alternativa. E é isso, e essa constante. E ela traz aqui alguns dados, mesmo que eu não tenha aqui os números, mas só para vocês perceberem, que ela diz que nos últimos anos o consumo de determinadas substâncias levou à morte por overdose de vários norte-americanos, mais do que morreu-se no mesmo período nos Estados Unidos, de mortes como, por exemplo, acidentes e outras mortes por doenças mais naturais, vou dizer assim, não é? Doenças mais tradicionais. Então, só para vocês perceberem o quão isso é sério. Né? Em alguns países, e isso existe em rankings, houve um crescimento nos últimos anos muito grande do consumo de opioides. Opioides é um conjunto de substâncias que depois são utilizadas para fazer alguns tipos de remédios, que
ajudam a aliviar a dor, mas ao mesmo tempo as opioides também criam uma sensação de euforia. Por isso é que, dependendo de como elas são administradas ou como elas são consumidas, elas geram dependência. Por isso é que aqui o convite que eu deixo, a Daiane falou muito bem dos remédios, mas a reflexão, né, convite, mas a reflexão que eu quero deixar para todo mundo de casa é: vamos prestar muita atenção a tudo que nós consumimos. O que quais são os efeitos colaterais? Será que eu não estou a consumir demasiado? Se vocês acham que é demasiado, busquem aconselhamento de um outro médico. Ou seja, prestem atenção a tudo que não é natural, né? Ainda eu estava a ver um vídeo ontem de um médico que dizia assim: as pessoas fazem muitíssimas dietas, muitas coisas para poderem evitar ter cânceres, né? Mas a dieta para evitar câncer é a mais simples que existe, é a dieta divina. O que é dieta divina? É só comer tudo que foi Deus que criou, né? E nós sabemos que isso é um desafio para todos nós que vivemos nesse mundo hoje com tanta coisa que o homem que criou. Não estou aqui a querer dizer que eu também só faço dieta divina, mas às vezes a solução está nas coisas mais simples, né? É isso mesmo. Então, volto a dizer, né, o que a gente disse no episódio anterior e fecho a minha colocação aqui. Analisem com atenção aquilo que vocês fazem todos os dias. Esse é o ponto, né? Se é uma coisa que você faz uma vez ou outra e não está gerando mal, não está gerando uma consequência negativa, está tudo bem. Mas coisas que você faz todos os dias, é ali que está seu coração, é ali que está a sua mente, é ali que define quem você e é ali que vai ditar quem você quer ser. Então, como a Marlena disse, volte a pensar e refletir, né? Que substâncias você usa sempre? O que você consome de conteúdo, de comida, de companhias? Pensa nisso e ali pode estar tanto o seu problema quanto a solução. Exatamente. E eu aqui deixava a reflexão relacionada mesmo às consequências desta nação dopamínica que nós temos, que é a seguinte: pergunta-se sobre o que é que você não falaria com orgulho para as outras pessoas, dos teus comportamentos, do que tu consomes. E procura uma pessoa ali bem perto e pede feedback para essa pessoa sobre o que a pessoa percebe no teu comportamento sobre isso. E ouve dessa pessoa o que ela percebe no teu comportamento sobre isso, porque se calhar já é perceptível. As outras pessoas já notam e nós vamos achando que é uma coisa muito nossa. Por isso é que eu dei o exemplo aqui de pais que não conversam com os filhos, do casal que não conversa junto porque está ao celular, dos amigos que já não se veem porque quando se encontram só fazem fotos. Então, pensa naquilo que você não diria com muito orgulho sobre a tua rotina, sobre os teus hábitos, sobre o teu comportamento e reflete sobre o quão isso te pode estar a fazer mal. Perfeito. Acho que encerramos. Acho que sim. Sim. Pronto, encerramos então aqui o nosso episódio número 22. 22. O livro continua, porque nós ainda queremos trazer aqui algumas soluções e fazer a conclusão desse livro num próximo capítulo. Então, vamos trazer esse livro num próximo capítulo. Lembrando que nós estamos aqui na segunda temporada do nosso podcast, uma temporada com muitíssimas novidades que nós estamos aqui a trazer desde Espaço Novo. Parcerias novas, e uma dessas parcerias é de descontos na aquisição dos livros da livraria Casa do Leitor, descontos de 10% a 15%, dependendo dos livros, que é necessário, obviamente, entregar um cupom, não é? Que vocês têm acesso a esse cupom aqui, que aparece nos nossos episódios durante aqui a gravação, já apareceu, vocês já viram. E é um cupom que vocês vão usar para ter acesso, então, aos nossos descontos nesta parceria que nós temos com a livraria Casa do Leitor. Também estamos a gravar num espaço novo, nesse lugar histórico da Mafalala, né? Muito felizes, sentindo muita energia e muito empolgadas para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Obrigada por nos assistirem. Até a próxima Não deixem de comentar, de deixar o like, de seguir as nossas páginas, também de subscreverem aqui no nosso canal no YouTube. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Um brinde. Um brinde. Uma realização Fortis Filmes.